Sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa sobre desenvolvimento humano e comportamental. E essa semana e semana passada, né, o nosso grande foco está no mapeamento comportamental, na análise comportamental. E hoje, o nosso grande tema, que é a pergunta que eu vou responder, é: qual é a diferença do mapeamento comportamental para as demais análises? E aqui, hoje, eu quero me focar com vocês ao responder esta pergunta. Falar, né, da análise comportamental, a principal análise comportamental que é feita no mercado, certo? E falar dessas diferenças entre mapeamento comportamental e análise comportamental da forma como ela tem sido aplicada no mercado. Vamos lá, qual é a diferença? A principal diferença é na profundidade, certo? E na amplitude da análise, do mapeamento comportamental. Na maioria das vezes, quando você ouve falar no mercado em análise comportamental, as pessoas estão falando de DISC e de devolutiva de DISC. Quando nós falamos de mapeamento comportamental, e esta é a principal diferença, nós estamos falando realmente de um mapeamento do comportamento, dos comportamentos observáveis das pessoas. Nós estamos falando de uma análise profunda, aonde nós não levantamos apenas perfil comportamental. Perfil comportamental é uma das questões que nós levantamos, né, de que nós levantamos no mercado, que é sim através do DISC, mas não mais do DISC antigo, e sim do DISC atualizado com feedback. Mas além de levantar o perfil comportamental, quando realmente nós vamos fazer um mapeamento comportamental, a ideia é que a pessoa realmente possa ter um olhar para ela num todo, nas suas questões pessoais e profissionais, né? De vida e profissional. Quando nós falamos de mapeamento comportamental, nós estamos falando sim em levantar perfil comportamental, mas nós estamos falando também de levantar as forças pessoais, que é diferente de perfil, de forças de perfil, certo? Aqui você precisa entender que tem diferenças. Uma coisa são as forças do perfil, outra coisa são as forças pessoais. Nós também levantamos, né, os motivadores de carreira através das âncoras de carreira. Nós também levantamos a questão da positividade e bem-estar, quer dizer, como é que essa pessoa está em relação à sua vida como um todo, no seu nível de positividade e bem-estar, porque a gente sabe o quanto, né, a positividade, o bem-estar, né, influencia na qualidade de vida, na produtividade, nos relacionamentos. Quando nós estamos fazendo o mapeamento, nós também levantamos e trabalhamos com a pessoa a questão das suas linguagens de valorização e reconhecimento. E isso serve, isto é importante para o ambiente pessoal, para a vida da pessoa, para os seus relacionamentos e também no sentido profissional. Muitas vezes as pessoas estão desmotivadas profissionalmente, não se sentem reconhecidas, e a grande questão está na linguagem de valorização e reconhecimento. E quando a pessoa consegue se dar conta de qual é a sua linguagem, isso por si só se modifica. Quando ela entende que talvez o ambiente esteja lhe dando um feedback e realmente está lhe reconhecendo, só que em outra linguagem, ela consegue entender este reconhecimento, ela consegue se sentir valorizada. E também nos relacionamentos, né? Muitas vezes, se você trabalha aí com a questão de relacionamentos, muitas vezes as pessoas se sentem não reconhecida, não valorizada pelo seu parceiro, pelo seu companheiro, pela sua família. E muitas vezes não é que isto aconteça, é apenas que se tem linguagens diferentes. E quando nós entendemos a nossa linguagem, nós entendemos que existem outras linguagens, muitas vezes a gente se dá conta que sim,
O outro está nos reconhecendo, está nos valorizando. Só que ele está fazendo da forma dele, com a linguagem dele, ok? Outra questão extremamente importante quando nós trabalhamos com mapeamento comportamental é trabalhar com a questão do tempo. E aí nós trabalhamos com a tétrade do tempo, né? Não a tríade, a tétrade do tempo. Porque isso é fundamental também no ambiente pessoal e profissional. Como é que a pessoa lida com o seu tempo? Essa é uma das maiores queixas de todo mundo, né? Eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo. Só que na maioria das vezes o que se percebe é que as pessoas estão gastando muito do seu tempo, né, em questões urgentes ou nas questões interruptivas. Na grande maioria das vezes são nas questões interruptivas. Então, trabalhos nesse sentido são fundamentais quando a pessoa se dá conta, né, de como é que ela está administrando o seu tempo, como é que ela está lidando com o seu tempo. Na grande maioria das vezes ela ganha muito em tempo, em qualidade de vida, em qualidade profissional. Então, esta é a principal diferença. Essas são, na verdade, as principais diferenças quando nós falamos de mapeamento e quando nós falamos de análise comportamental. A análise comportamental, como hoje está posta no mercado, na grande maioria das vezes é a aplicação de DISC, perfil, é levantamento de perfil comportamental, com uma devolutiva. Quando nós estamos falando de mapeamento comportamental, não. Nós estamos falando num mapeamento muito mais profundo, aonde se utiliza de 5 a 6 assessments, certo? E aonde a pessoa realmente consegue olhar para um todo, né? É como se ela fizesse uma foto dela em 3D. Esta é a grande diferença. Além, claro, do método. Além das ferramentas que nos propiciam uma profundidade neste mapeamento comportamental, também tem a questão do método. Na grande maioria das vezes, quando a gente vê uma análise comportamental no mercado, o que é? A aplicação do DISC, né, e uma devolutiva. Quando nós falamos de mapeamento comportamental, não. Nós estamos falando de um método que utiliza ferramentas próprias e tem um passo a passo a ser seguido. Geralmente, uma análise comportamental no mercado, você vai ver aí uma, no máximo, 2 sessões. Quando nós falamos de mapeamento comportamental, nós estamos falando de um processo que leva de 4 a 5 sessões, podendo usar até 6 sessões, dependendo do caso. Aonde você trabalha em cima de uma meta do seu cliente, de um objetivo do seu cliente, aonde você, através de assessments, né, traz à tona toda a questão comportamental, seus motivadores, né, todas as questões comportamentais, e você finaliza com um plano de ação. Estas são as grandes diferenças entre mapeamento comportamental e análise comportamental. E isso justifica, né, por que a grande maioria dos analistas comportamentais que trabalham apenas com o DISC é antigo ainda, conseguem cobrar hoje, né, em torno de R$ 500. Eu estou falando isso por quê? Porque eu fiz uma pesquisa, né, com mais de 2.000 profissionais que trabalham com análise comportamental e mais de 80%, a média que eles conseguem cobrar de uma análise comportamental é R$ 500. Quem trabalha com mapeamento comportamental cobra entre R$ 1.500 a R$ 2.500. Por quê? Pela grande diferença na profundidade, na estrutura, porque tem uma questão de estrutura do método também. E dependendo da profundidade e da metodologia que você utiliza, é o resultado que o seu cliente vai ter. E claro que aqui eu nem preciso falar novamente, porque conversei com vocês, né? Faz dias que eu venho conversando sobre isso. As grandes possibilidades. Que se você é um analista comportamental, você é um master analista comportamental, e você domina essas 6 ferramentas, você pode trabalhar com esta metodologia,
com essas ferramentas com vários serviços, em vários serviços. Então, dominar este método, ele não te dá apenas a possibilidade de vender mapeamento comportamental. Aí, um mapeamento, né, cobrando em torno de R$ 1.500 a R$ 2.500. Ele te dá muito mais que isso. Ele te dá a possibilidade de uma ampliação extremamente interessante na sua esteira de serviços. Você pode trabalhar com workshops, você pode trabalhar com processos individuais, processos em grupo, certo? Você pode, enfim, mapear equipes. Você tem muitas possibilidades. Quando você domina essas ferramentas, quando você domina a metodologia do mapeamento comportamental, você começa a incluir o mapeamento comportamental também dentro de vários serviços e a criar muitos serviços a partir desta metodologia. E é por isso que eu sempre digo, né, que ser um especialista, ser um expert em mapeamento comportamental, ele é essencial se você realmente deseja ter um negócio lucrativo e sustentado dentro da área de desenvolvimento humano, independente de qual é o seu nicho, porque essa é uma outra grande vantagem, né, de quem domina a metodologia do mapeamento comportamental e as ferramentas. Ela é aplicada em diversos nichos. Deixa eu responder aqui, ó, o Eduardo perguntando. Legal sua pergunta, Eduardo. Qual a diferença do DISC antigo, né, do DISC atual para o DISC antigo? Muito boa a tua pergunta, vamos lá. O DISC antigo, assim, ó, a primeira questão, a base teórica de todos os DISCs que tem no mercado, seja ele qual for, né, se for de uma plataforma, de um sistema sério, né, todos eles têm a mesma base teórica, certo? Todos eles vêm da mesma base teórica. Se você aplicar o DISC A ou o DISC B ou C, né, de diferentes plataformas, é bem provável, se eles forem validados, né, que o resultado de perfil seja o mesmo. Qual é a grande diferença, Eduardo? A grande diferença é o seguinte: o DISC antigo, como é que ele funcionava? Você responde um questionário, né, via sistema, né, você responde um questionário via sistema, falando de como você se percebe e falando de como você acha que o meio te percebe. Esse é o DISC antigo. E o DISC antigo, ele dá o seu perfil, né, e a exigência do meio. Qual é a grande diferença? Qual é o grande gap do DISC antigo? Eu trabalhei por muitos anos com DISC antigo, certo? Até que, né, eu conheci o DISC atualizado. Como eu também trabalhei por muito tempo com análise comportamental antiga, né? Essa apenas baseada no DISC. Então, isso realmente é um processo de evolução de mercado, de ferramentas, de metodologias. Mas vamos lá. O DISC antigo, então, ele traz isso, certo? É a sua percepção, tanto de você quanto da exigência do meio. Qual é, na verdade, porque tem muitos analistas, né, que ainda trabalham com o DISC antigo, qual é o grande gap do DISC antigo? A percepção do cliente muitas vezes está distorcida em relação à exigência do meio. E se você está aplicando e utilizando o DISC para aspectos profissionais e até pessoais também, esta distorção de percepção, né, ela afeta todo o processo de desenvolvimento. E qual é a diferença então? E esse era o grande gap, esse é o grande gap do DISC antigo. Todo o resultado ele se dá apenas em cima da sua percepção. O DISC atual, né, o mais atualizado, o que ele faz? Ele também é via sistema, você responde como você se percebe e como você acha que o meio o percebe, né, a exigência do meio. Mas ele vai um grande passo além.
tem o feedback real do meio. Pessoas, você convida pessoas para responderem o DISC daquela pessoa. Então, é um relatório, uma devolutiva, um retorno muito mais fidedigno. Por quê? Porque quando você utiliza o DISC atual, você tem a sua percepção, né, de como você se percebe, que dá o seu perfil, a exigência do meio. Só que agora você tem também o feedback do meio, o feedback real e não em cima apenas da sua percepção, que é como é que o meio de verdade te percebe e qual é a exigência real do meio. E a gente tem a sobreposição dos mapas, certo? Como eu me vejo, como o meio me vê. Traz um gráfico aonde vem os dois sobrepostos, assim, como eu me vejo e como é que o meio me vê. Qual é a exigência, quais são as áreas, né, as competências do meu perfil que eu vejo, que eu imagino que eu tenha que desenvolver. E também tem o feedback do meio, te dizendo qual ele acha que você deve desenvolver. Só este retorno, ele é fantástico. Só isso já traz um grande resultado para o seu cliente, porque na grande maioria das vezes tem distorções de percepção, certo? E tanto para mais quanto para menos. As distorções é nos dois sentidos, né? Tanto eu acho que o meio está exigindo muito mais, como às vezes eu acho que o meio está exigindo muito menos. E isso, quando nós estamos falando de processos de desenvolvimento, ele afeta diretamente o processo de desenvolvimento. Porque vamos imaginar, né, que você tenha um perfil X e você imagina que o meio está exigindo de você o perfil. Vamos imaginar que você é um dominante influente e você acha que o meio está exigindo que você seja aí mais dominante e influente, ou que você seja um estável. E daqui um pouco quando você pergunta para o meio, e aí os convidados, eles também é tudo via sistema, não é identificado, certo? Tem toda a questão do anonimato, da confidencialidade, né? Tudo via sistema. Muitas vezes a pessoa se dá conta que não é aquilo, que se ela fosse trabalhar em cima do que ela estava imaginando, no final do seu processo de desenvolvimento, ela ainda não estaria respondendo ao que o meio necessita. Como também, né, como eu disse para vocês antes, eu usava o DISC antigo, né, porque era o que a gente tinha disponível, né, no mercado. Eu usava o DISC antigo e o que eu percebia? E isso não era nenhuma, nem duas, nem três vezes, era na grande maioria das vezes. Como eu sempre trabalhei com projetos sistêmicos, né, eu sempre tive a oportunidade de, mesmo ainda utilizando o DISC antigo, ter o feedback do meio. Eu tinha o feedback do meio. Por exemplo, a empresa me contratava para processos de desenvolvimento, né? Processos em grupo, processos individuais. E muitas vezes a gente estava conversando sobre determinado líder, né? Ou sobre determinado colaborador. E a empresa me dava um feedback. E quando eu aplicava o DISC na pessoa, né, em quem eu ia fazer o processo de desenvolvimento, a percepção dela em relação à exigência do meio não tinha nada a ver com a real exigência do meio. E em muitos momentos eu fiquei em saia justa em função disso. Quem aí trabalha com DISC antigo e trabalha com processo de desenvolvimento, eu tenho certeza que já se deu conta disso. Desta distorção que ocorre em muitas vezes. E das consequências disso para o processo. Então, a grande diferença do DISC antigo para o DISC atual é que o DISC atual você tem realmente a percepção real do meio e não apenas em cima da percepção do seu cliente. Só que, como eu disse, o mapeamento comportamental é muito além do DISC, certo? Ele já tem um grande ganho aí no DISC, né? Ó,
A Ingrid está dizendo, verdade, é realmente muito frequente. Claro, e é muito frequente por quê? Né? Porque a gente sabe que, na maioria das relações, sejam elas profissionais e pessoais, né, o feedback, ele na grande da maioria das vezes, ele não acontece. Né? Ou se acontece, não é de uma forma profunda. E nós temos o nosso perfil. E nós olhamos o mundo a partir da nossa ótica, do nosso óculos. E é aí que se dá a distorção. E muitas vezes os processos de desenvolvimento, a pessoa imagina também que ela tem que fazer grandes mudanças. E às vezes isto é o impedimento, porque é tão diferente o que o meio está exigindo do que ela é quando no disco antigo, que às vezes isto é um dos motivos que não leva ao desenvolvimento da pessoa. Só que quando você aplica o feedback, né, vem muito claro que às vezes não é isto. E aí acontece de tudo, né? Aí nós temos várias coisas podem acontecer. Por exemplo, essa semana teve uma Master Analista Comportamental, né? Que ela estava fazendo a mentoria nos nossos grupos, né? E ela trouxe de um cliente aonde ela aplicou o DISC com feedback, entre as outras ferramentas, ela estava fazendo mapeamento comportamental. E no DISC, o que veio? O DISC dele, certo? Como ele se vê, né? E como ele acha que ele deve estar. Né? Primeiro, como ele se vê. Ele se vê super, assim, a roda dele do DISC é muito ampla, né? Ele se vê muito bem em quase todas as competências. E claro que, como consequência, poucos pontos de desenvolvimento. E aí veio o feedback do meio. E o feedback do meio era, a roda dele era assim, e o feedback do meio era assim. Você já parou para pensar a diferença que isso faz no processo? Ele imaginava que ele estava correspondendo perfeitamente à exigência do meio. E este era um mapeamento, né, profissional, né, de desenvolvimento profissional, né, de uma liderança. Vocês imaginem, ele estava se achando, eu brinquei, né, o gás da Coca-Cola. E o meio estava dizendo para ele que o gás estava pouco. O gás estava pouco. Se você não tem este feedback do meio, o seu processo de desenvolvimento fica muito comprometido e os resultados do seu trabalho ficam comprometidos por culpa sua, entre aspas, sim. Por quê? Porque você não está atualizado, né? Mas, por outro lado, você trabalhou em cima do que o seu cliente trouxe. Só que a percepção dele estava distorcida. E você não tem como saber isso se você não tem ferramentas que te propiciam isso. Ok? Vamos ver se eu te respondi. Ficou claro? Legal. Legal, Eduardo. Muito bom. A Ingrid está dizendo que eu vejo, eu crio no meu mundo. E é muito importante ter a percepção real. Perfeito, perfeito, Ingrid. Porque esse é, na verdade, um dos grandes impedimentos do desenvolvimento, né? Porque muitas vezes a nossa percepção está distorcida sim, porque ela é a partir da nossa percepção, do que nós enxergamos. E a gente sabe que nós enxergamos através do nosso óculos, né? Das nossas crenças, dos nossos valores, das nossas percepções. E muitas vezes isto é diferente do meio, né? Eu sempre costumo brincar e dizer o seguinte, né? Deixa eu estou olhando aqui se tem mais alguma pergunta. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, que quando nós nos propomos, né, a realmente trabalhar de uma forma efetiva dentro da área de desenvolvimento, ter esses recursos, ter essas ferramentas, ela é fundamental.
Porque senão como é que você ajuda o seu cliente? Mas o que eu ia dizer, que eu brinco muitas vezes com os clientes, é o seguinte, né? Que é assim, às vezes o cliente acha que o meio está pedindo maçã para ele. E ele está entregando maçã, então ele está achando que está tudo certo. Só que às vezes ele acha que o meio está pedindo maçã e o meio está pedindo melão para ele. Não tem nada a ver com maçã. Mas ele olha e acha que é maçã. E ele entrega a maçã. Então para ele está tudo certo. E daqui um pouco ele não está entendendo. Por que, que ele não está crescendo profissionalmente? Por que, que ele está tendo dificuldade nos relacionamentos dele? Por um simples motivo. Muitas vezes a sua percepção está distorcida. E tem um outro aspecto extremamente importante também que acontece, né? Às vezes o seu cliente tem uma percepção distorcida para menos. E quando ele recebe o feedback do meio e o meio mostrando para ele que ele tem muito mais do que ele acha que ele tem. Não foi nenhuma nem duas vezes que os meus clientes, assim, só de eles olharem isso fez a grande virada. E fez a grande virada por quê? Porque ele pôde reconhecer algo que ele não reconhecia. E por que que o mapeamento ele é tão efetivo e ele é obrigatório nos processos de desenvolvimento? Porque você só melhora aquilo que você reconhece. Só que se você está reconhecendo algo distorcido, você vai trabalhar em cima daquilo. Então, o feedback, né, do DISC atual, ele é fundamental nos processos de desenvolvimento. Mas tem uma outra questão, como eu disse. Mapeamento comportamental é muito mais que DISC. Muitas vezes o seu cliente, ele não está atingindo suas metas, ele está tendo dificuldades, ele não está atingindo, não está superando os problemas que ele tem, porque ele não reconhece as suas forças, ele não utiliza as suas forças. Ele não utiliza as suas forças de assinatura. Ele não reconhece os seus motivadores profissionais e aí ele não consegue levar para o seu trabalho motivação. E aí a sua produtividade cai, a sua qualidade de vida cai, a sua motivação cai. Então, fazer mapeamento comportamental é realmente poder ajudar o seu cliente, né, a ele se olhar de uma forma profunda, para que a partir daí ele realmente, através de uma visão ampla de si e não apenas do seu perfil, ele possa realmente olhar, identificar e trabalhar de uma forma assertiva. Ok? Meus queridos, uma questão importante. Amanhã nós não temos live, né? Amanhã eu não consigo fazer live. E também porque na semana que vem, segunda, terça, quarta e quinta, eu vou estar aí sim aprofundando, porque esses 15 dias eu respondi perguntas que são muito frequentes, né, sobre mapeamento comportamental, sobre análise comportamental. Semana que vem, de segunda a quinta-feira, eu vou estar fazendo um workshop que se chama Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Serão 4 aulas de uma média aí de 1h30, 2 horas cada aula, aonde agora sim nós vamos aprofundar no mapeamento comportamental. Possibilidades de mercado, quais as ferramentas você utiliza, eu vou apresentar cada uma das ferramentas, como é que você vende, em que projetos você usa. E vai ter uma aula, né, que eu convidei alguns masters analistas para virem contar como é que eles estão aplicando no mercado, quais são os projetos que eles estão fazendo, qual é o nível de faturamento que eles estão tendo e como é que eles vendem. Para vocês também poderem ver casos reais dos alunos, né? Dos Masters Analistas Comportamentais contando isso para vocês. Ontem mesmo, né? Eu tive uma analista, uma Master, né? Que me escreveu e disse: Liana, eu tô muito feliz, eu tinha que compartilhar com você. Eu fechei com uma pessoa que é uma das pessoas mais influentes aqui da minha cidade. Eu fechei com ele o mapeamento comportamental e ele está encantado. Ele está encantado e já quer levar para toda a sua equipe.
além, claro, do alto faturamento que isso trouxe para ela. Vocês percebem a amplitude e todas as possibilidades que a gente tem se você for um analista, se você for um expert, um especialista em mapeamento comportamental? E é sobre tudo isso que eu vou estar falando. Então, eu vou estar explicando profundamente o mapeamento comportamental, vocês vão estar conhecendo as ferramentas, vocês vão estar conhecendo, eu vou estar apresentando para vocês os vários, como é que você faz um mapeamento, claro, mas também quais são todos os projetos que você pode incluir a análise comportamental, quer dizer, como é que você fatura em cima deste conhecimento. E também vou estar apresentando para vocês estratégias de vendas. E estratégias de vendas muito diferenciadas, ok? Então fica aqui meu convite para você participar. Vai ser do dia 28 ao dia 1º, semana que vem, segunda, terça, quarta e quinta. Começa na segunda, 8 horas da noite. Só que para participar, porque não vai ser aqui no Insta, nem no Face, vai ser num ambiente fechado, aonde sempre no final eu abro para vocês perguntarem, tirarem dúvidas, para que realmente vocês possam ir para um outro nível de entendimento deste mercado, dessas possibilidades, e que você possa se diferenciar no mercado, que você possa realmente utilizar este serviço como um grande diferencial, tanto em termos de posicionamento quanto de faturamento para o seu negócio. Legal, a Janina está dizendo, já estou matriculada. Perfeito. Para participar, basta vocês irem no link aqui na bio, quem está aqui no Insta, quem está no Face, vem pro Insta, se inscreve, tá na bio, certo? É um workshop gratuito, né, que eu vou estar fazendo na semana que vem, onde eu tenho certeza que vocês vão começar com uma visão deste serviço, de todas as suas possibilidades, vão sair com outro. Né? E é exatamente por isso que se chama Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Mas para participar você precisa se inscrever. Outra questão importante, né? Eu já disponibilizei lá no grupo, lá no meu canal do Telegram, 2 assessments que eu vou apresentar para vocês semana que vem no workshop, que é o assessment de forças pessoais e o assessment de âncoras de carreira, para você fazer o seu, certo? Para você fazer o seu assessment, descobrir as suas forças, para você fazer o seu assessment de âncoras, descobrir os seus motivadores profissionais, ok? Só que esses 2 links estão disponíveis somente lá no nosso canal do Telegram. Então, se você não tá lá, entra lá, faz, porque vai ser muito importante, né? Que você possa conhecer também para entender do que é que eu estou falando. Combinado? O canal do Telegram é Coaching de Liderança, certo? Entra, rola para cima e você vai encontrar os 2 links dos 2 assessments. Você vai receber um relatório aí com entre 17 e 20 páginas de cada um desses assessments em relação às suas forças e os seus motivadores profissionais. Combinado? Só que se você quer participar, né, quer ir para esse outro nível e quer participar do workshop, corre lá e se inscreve porque as vagas são limitadas. Combinado? Um grande abraço, um ótimo dia, um ótimo final de semana aí, já que não vamos nos encontrar amanhã. E nos encontramos segunda-feira, às 8 horas, no workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC, ok? Segunda, 8 horas, mas para isso você precisa se inscrever. Um grande abraço, fiquem com Deus e nos encontramos lá no canal do Telegram para você fazer os seus assessments e segunda-feira às 8 da noite no workshop. Um grande abraço, tchau!